Então, flexibilidade eu acabei de abordar, né? Com o exemplo de Paulo aí em 1 Coríntios 9, 19 a 23. E a gente fala de entusiasmo usando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Primeiro ele diz aqui, ó: as instituições onde a máquina burocrática desumaniza os chefes, não permitindo que eles façam contato direto com o pessoal, a fim de dinamizá-lo, são fatalmente organizações deficientes. Semelhantemente, as igrejas onde seus dirigentes não fazem contato direto com seus cooperadores vivem em profunda estagnação. Para o bem de qualquer organização, o dirigente precisa ser dinâmico, vivendo os negócios com profunda intensidade. Deve ser um indivíduo pletórico. Ele coloca aqui superabundância ou sucesso. Pletórico. Nunca tinha ouvido essa palavra, meu Deus. Pletórico. De valores morais. Superabundante de valores morais, no caso, né? Sociais, profissionais e humanos. Pois um indivíduo sem entusiasmo não pode entusiasmar a qualquer pessoa que esteja em sua companhia. Muito bem. Então a gente olha para isso aqui com algumas questões importantes a se levantar, né? Então quando ele fala aqui dessa questão da burocratização e a desumanização, eu até recordo já o que eu falei lá atrás sobre as características também de liderança, e onde eu falei que certas características que são imprescindíveis para uma empresa são, na verdade, inadequadas para uma igreja, por causa das finalidades. A finalidade de uma empresa é o lucro. A finalidade de uma igreja não pode ser o lucro. Primeiro que, juridicamente, é uma entidade não lucrativa, né? Sem fins lucrativos. Mas algumas têm até banco hoje. Então, o que acontece? Na verdade, uma igreja que se deixou levar por essa visão, né, acabou se deixando enveredar por esse caminho, ela perdeu o seu propósito, né? Ela está totalmente fora do seu propósito. Então, quando a gente olha para a igreja, a gente tem que olhar e perceber que a sua característica mais importante é ser uma família. Porque Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos em Cristo Jesus. Cristo é o Filho unigênito do Pai e nós somos filhos por adoção mediante a salvação em Cristo. Então, é a imagem da família. A igreja, a forma que mais expressa melhor, né, as suas características, é a imagem da família. Agora, aí entra aquela questão de eclesiologia, né, que alguns já estudaram, alguns vão estudar, mas você tem a igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja organismo, de fato, é uma família. A igreja organização, ela tem um CNPJ, ela é uma instituição formal, organizada, ela tem um prédio, tem que gerir valores, né, administrar tudo isso. Então, claro, tem também algumas questões aí que vão ser burocráticas. São burocráticas. E pronto, são questões de gestão mesmo, de administração. Agora, essa visão gestora, administrativa, ela não pode tomar todas as esferas de atuação, porque senão a gente acaba se tornando muito mais um clube do que uma igreja, né? Muito mais uma instituição e uma associação de pessoas do que uma igreja de fato, ok? Quando você vê algumas igrejas, conforme eu já abordei, né, no começo, alguns cleros profissionalizados. Aí você tem, todo mundo tem aquele treinamento, né? E aí você tem, às vezes, uma igreja que ela vincula todas as suas congregações numa mesma abordagem, numa mesma mensagem, padronizado, ninguém pode sair daquele padrão, né? Aquele âmbito no qual somente aquela determinada casta, né, que é aquele clero treinado vai ter a palavra, aquele grupo de louvor treinado vai ter a oportunidade de louvar, e os demais só assistem, só vão assistir culto. Então, quando você olha esse tipo de situação, você vê de fato essa profissionalização. E você vê que, na verdade, aquela igreja está fora da sua finalidade, né? E ela, na verdade, fez da sua fé um produto de venda. Então, o seu louvor é um produto que eles comercializam. A sua pregação é um produto. A fé e os milagres ali são produtos que eles comercializam, eles vendem. E aí, quando entra por essa lógica, tem que ser o melhor produto entregue.
porque eles querem um alto retorno. Então eles entregam um produto de alto nível, né, para que possam impulsionar as pessoas a entregar também muitos valores. E aí onde entra aquele ciclo, né, de ter que sustentar toda aquela máquina, aquele sistema, e aí você vê de fato a igreja se enveredar aí por esse caminho, às vezes um caminho até sem volta, né, para algumas instituições. E aí, olhando para isso que ele está provocando aqui, que ele está abordando, o que ele está falando? Que o dirigente, né, o líder, ele precisa tomar cuidado para ele não se deixar levar por essa burocratização, por essa desumanização. Porque se assim ele fizer, ele vai cair naquele formalismo que foi criticado por Cristo e por João Batista na sua atuação, que era exatamente o formalismo adotado pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes da época deles, tá certo? Que eram um clero e era um professorado, que os fariseus atuavam mais como professores, profissionalizados, tá certo? E distantes do povo, havia um abismo de distância. Havia um pedestal no qual eles se colocavam, distantes e acima do povo, dos demais. Então eles estavam sempre muito acima, né, das pessoas. E aí Cristo, ele inverte totalmente a lógica, ele vai para o meio do povo. Ele é acessível, ele está presente, ele é humano, né, ele se humanizou. Ele é Deus encarnado, ele é Deus humanizado, né? Então ele sente as aflições do povo, ele se alegra com o povo. Ele suporta ali, às vezes, o flagelo que o povo oprime, às vezes, naquele desespero, pelo milagre, pela cura, pela bênção, pela libertação. E ele está ali junto, não se exime dessas coisas, porque ele está próximo ao povo. Aí você vê o contraste entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os escribas, que são os técnicos. Os escribas são a nata da área técnica ali daquela questão. Porque eles eram os copistas, então eles copiavam, eles tinham a lei na cabeça, né? Eles podiam citar qualquer texto facilmente, eles tinham um conhecimento técnico muito profundo, e é onde entra outra provocação, o teólogo. Tem que tomar muito cuidado, vocês estão adquirindo formação para serem servos melhores servos, servir a Deus através do seu povo, né? Você trabalha para Deus através do seu povo, é como Jesus disse, bem-aventurado vós, né? Que quando estive nu me vestiste, quando tive sede me deste de beber, quando estive preso me visitaste. Ao que dirão, Senhor, quando estivesse nu para que te vestíssemos, quando estivesse sede para que dessemos de beber. Aí ele vai dizer o quê? Quando fizeste a esses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então você serve Deus através das pessoas. Não tem como você dizer, não, eu sou o servo e a serva de Deus, eu só tenho um compromisso com Deus, só respondo a Deus, ninguém me toque, né, ninguém me incomode, porque eu sou o servo de Deus. Você está totalmente desnorteado na sua visão. Como é que você serve a Deus? Você serve a Deus através das pessoas. Quando você faz alguma coisa para as pessoas e a sua motivação é correta, a conta está sendo direta para Deus. Você faz para a pessoa e o crédito é com Deus. Diretamente com Deus. Não, fez a mim. Eu é que recompenso, eu é que pago, eu é que premio. Porque fez a mim. E aí, Cristo em contraste com esses líderes que estavam distantes do povo. E agora nós, buscando formação, buscando melhoria, buscando um conhecimento mais técnico, para quê? Para ser melhores servos. Ter uma gama, né, de serviços melhores. De modo que quando os irmãos precisarem, tem uma pessoa para explicar, tem uma pessoa para pregar, tem uma pessoa para aconselhar, tem uma pessoa para orientar, porque buscou conhecimento. Tem mais ferramentas para ser mais servo, servir melhor, de uma forma melhor, com mais qualidade. E aí, quando assim o faz, você tem que encarar também essa questão da provocação que ele coloca aqui, de não perder a sua humanidade. Eu até lembro de acho que quem contou também foi o Paulo Romero. Foi uma experiência que ele teve numa igreja, acho que foi ele contou mesmo, que um pastor, já de longa data, e chegou um determinado momento da vida dele que ele vacilou e ele acabou cedendo e caiu em pecado de adultério. E aí já tinha todo o problema familiar, que a
A família dele estava quase se desmanchando, né, por causa daquele escândalo. Aí tinha o problema eclesiástico também, o escândalo, né, para a igreja. E aí ele, indo no carro, esse pastor, caiu em pecado, um outro pastor mais jovem, que estava ali subindo, né, de posição, estava ali querendo, né, crescer, né, e um outro, e aí dizendo, e aquele pastor mais jovem, descascando em cima daquele pastor mais velho. Mas você, justo você, que responsabilidade, hein? Você devia ser um exemplo para nós, e você faz isso, você... E aí ele foi se enchendo daquela coisa, e ele falou, mas você acha que você é melhor do que ele? Ele caiu no adultério, ele vai passar por disciplina, né? Talvez ele tenha prejuízos aí familiares e ministeriais que não sejam reparados. Veja Jim Swaggart, um dos maiores pregadores, tinha um ministério extraordinário, gravou até um vídeo lá pedindo perdão pelos erros que cometeu, mas mesmo assim o seu ministério pós-queda, pós-pecado, nem se compara com o ministério dele antes da queda, antes do pecado de adultério, no qual ele caiu. Mas aí, voltando ao caso, ele fala, você acha que nós aqui não somos sujeitos a isso? A cair em determinado momento? A fraquejar, a vacilar e a acabar se deixando levar para uma situação dessa? Tudo bem, ele cometeu um erro. Ninguém está dizendo que não cometeu. Mas quem lhe dá o direito de se colocar acima dele e de se achar melhor do que ele e humilhá-lo, né? E tentar destruí-lo dessa maneira. Então, quando ele falou sobre isso aí, me traz a lembrança essa questão da humanização e do perigo da desumanização. O perigo de você, ao você crescer, você também incorporar dentro do seu desenvolvimento, do seu crescimento, alguns defeitos muito graves, que é a ilusão de poder. A ilusão de que você, por adquirir certas aptidões, certos conhecimentos, isso agregou a você mais valor do que aquela pessoa. Não. Agregou a você mais responsabilidade. Inclusive, Tiago fala, nem todos queiram ser mestres, porque sobre os tais pesa mais responsabilidade. Inegavelmente, um mestre, ele é respeitado. As pessoas, por quê? Ele tenta ajudar as pessoas a chegarem ao conhecimento da palavra de Deus. As pessoas se sentem gratas. O que elas vão fazer? Geralmente vão respeitá-lo, vão honrá-lo. Agora, o mestre que se precavenha de não pensar que esse retorno afetivo o faz melhor do que os outros. Coitado. Aí ele entrou por um caminho que vai levá-lo à destruição rápida. Porque aí ele vai começar a pensar que ele é o super-homem, que ele é o Batman, que ele está acima dos demais, que ele é invencível. Não, nem pense em entrar por um caminho desse. Porque aí você está se autodestruindo, você vai ficar vulnerável. Você vai começar a dar a si mesmo certas regalias. Vai começar a dar a si mesmo certos privilégios. Você vai pensar que está acima dos outros e que aquele irmãozinho cairia nisso, mas você não. Que aquele irmãozinho não suportaria isso, mas você suporta. Não, meu irmão. Você continua sendo o mesmo falho, continua sendo o mesmo pecador. Pecador converso. Pecador remido pelo sangue de Cristo Jesus, mas ainda um pecador. É aí o que acontece. É o sangue de Jesus aplicado a nós que nos purifica de todo pecado. Mas nós somos sim vários pecadores. Então a gente não pode se afastar dessa visão de humanidade, de olhar para o irmão e falar, não, poderia ter sido eu. Ou seja, olhar para ele e ver, não, em vez de julgá-lo, condená-lo, destruí-lo, vou ajudar da melhor forma que eu puder. Vou tentar ajudá-lo a se erguer. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, tá certo? E súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 4 ao 7. Aqui é sobre entusiasmo, e o texto nos dá subsídios, para que nós possamos saber quais são as motivações do nosso entusiasmo. Manter-nos entusiasmados, não ter aquele otimismo ingênuo, aquele otimismo bobo de achar, não, tudo vai dar certo, tudo se encaminha. Não, se você não conduzir,
Se você não se posicionar, se você não agir, as coisas não vão se caminhar sozinhas. Você precisa tomar posição. Mas você tem todos os motivos para se alegrar. Você tem todos os motivos para se entusiasmar. E mesmo que as pessoas apresentem falhas, defeitos, erros, reiterem desses erros, mesmo assim você não tem o direito de desistir delas. Você tem que continuar com paciência, longanimidade, investindo nas pessoas, tendo paciência, né, e oferecendo ajuda em vez de oferecer juízo. Juízo quem tem é Deus, né? Quem pode julgar é Deus. Vamos seguir. Qualidades morais. Deixa eu só controlar o tempo aqui. Vamos lá, dá tempo. Qualidades morais. Ele traz aqui o caráter, que é, aliás, um dos mais importantes. O texto que eu trago aqui primeiro para falar sobre qualidades morais, né, de forma mais ampla. O texto de Cristo que é extraordinário. Veja, Mateus 5, 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não são ricos em si mesmos, né? São ricos em Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, a justiça divina, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu olho para esse texto, para mim, ele é o decálogo no Novo Testamento. Enquanto que o decálogo tinha uma característica, não farás, farás, não farás, farás, essa característica mais direta, né? Mais reta, né? Seca, negativa e afirmação. O Novo Testamento, depois de todo esse trabalho de Deus com o povo de Israel e vindo à plenitude dos tempos e manifestando-se Cristo, agora com a graça divina para a salvação, você vê, eu olho para esse texto, eu vejo nele a mesma importância, o mesmo peso e relevância, mas com outras características. Enquanto que aquele enfatizava farás e não farás, não terás mais disputura, né? Honrarás pai e mãe. Então você tem aqui um sim e um não. No texto de Cristo, você tem alguém que está agora olhando para o âmago do ser humano e mostrando nessa lista, né, nessa enumeração de características positivas, mostrando aqueles que estão de acordo com a perspectiva do seu reino e aqueles que não se enquadram nela. O rico de espírito, ou seja, é muito rico em si mesmo. Ele é autossuficiente, ele é muito grande. Ele não cabe em qualquer ambiente, ele não se relaciona com qualquer pessoa. Ele é melhor que os outros. Olha, se você quiser participar do reino de Cristo, tem que mudar isso. Se você quiser entrar pela porta da graça, você vai ter que ser transformado nesse aspecto. Não cabe. Por quê? Quem é bem-aventurado? Quem é a pessoa aprovada por Cristo? Pobre de espírito. Fome e sede de justiça. Então, se você é injusto, vai ter que mudar. Então você olha, não está falando mais de uma ação externa somente. Farás, não farás, farás, não farás. Está falando de uma questão interna. Não só do que você faz, e sim do que você é. Que coisa extraordinária, né? O que você é? Você é misericordioso? Por você ser misericordioso, isso se traduz em muitas outras ações. Então, se você é misericordioso, você não é agressivo. Se você é misericordioso, você é justo. Se você é misericordioso, você é honesto. Porque a pessoa desonesta não é misericordiosa. Ela está arrebentando com a outra pessoa, roubando, enganando, né? Extorquindo. Isso é misericórdia? Não. Isso é impiedade, é injustiça. Então ele está olhando agora não para a ação externa, está olhando para a pessoa interna e dizendo aquilo que é aceitável ou não para ele. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem uma conexão direta de decálogo e de bem-aventuranças, no mesmo peso.
só que agora olhando internamente, porque esse vai ser o campo de atuação da graça divina. A graça divina vai fazer com que nós saiamos da escravidão do pecado para a morte e nos tornemos escravos de Cristo para a vida eterna. Então agora, não somente o que você faz, o que você diz, o que você veste, o que você é. É isso que Cristo está atacando. Quem você é de fato. E você, se você não se identificar com isso aqui, você não corresponder a esta expectativa de Cristo, você está fora. Mesmo sendo uma pessoa que doa mais dinheiro para a igreja, anda com as maiores roupas, arrastando pelo chão, né? Conhece o maior número de versículos, tá, e daí? Naquele dia chegarão, se apresentarão, né, e dirão, né, Senhor, em teu nome curando, em teu nome profetizando, em teu nome expulsando. Apartai-vos de mim, por quê? Porque não vos conheço. Olha só ao que ele apela, hein? Não vos conheço. Não é que você não fez, não é que você, de fato, esteja mentindo. Não, de fato, você foi lá, você atuou em relação a essas coisas. Mas aquilo que você é estava em contradição com aquilo que você fala. Você falou muita coisa, você pregou muito bonito, mas você não viveu nada. Aí, meu irmão, a coisa, o parafuso aperta, né? Fica um pouco mais difícil. Então, aí é onde a gente entra em caráter. Então esse negócio de falar em língua, fazer milagre, não garante a salvação. Não é garantia. Tanto que milagre, atuação poderosa e miraculosa no Antigo Testamento não era sinal de aprovação divina. Não era automático, não. Porque aconteceu este milagre, então Deus está aprovando o povo. Não necessariamente. Porque a maioria das pessoas enxerga isso. Vê um profeta aqui que prega, que fala milagre, não, esse homem é de Deus. A grande maioria, nesse versículo falou naquele dia. A grande maioria se deixa compra essa ideia de que o homem profetiza, o homem prega, o homem revela. Irmão, Satanás também revela. Aconteceu lá com Moisés, lá no faraó. Satanás também revela. Ele tem os agentes dele, é tipo a KGB, é tipo a CIA. Ele tem os demônios dele circulando por aí. Aí um passa informação para o outro. Ah, chegou aquele ali, ó. Ele tem esse vício tal, isso aqui. Aí entra lá no demoniado lá. Ah, seu nome é tal, seu RG é tal, você mora em tal lugar. Sim, tem uns que é armação mesmo, que é o ponto eletrônico. Mas tem outros que é capiroto. Demônio. E aí? Não pode andar por isso aí. Tanto que até no Antigo Testamento Deus fala, ainda que um profeta profetize o que ele profetizou se cumpra, e ele disser, vamos após outros deuses, não sigais, porque Deus, o Senhor, vos prova. Deus permitiu que o cara fosse, profetizasse, acontecesse o que ele profetizou, e em seguida qual é a proposta? Vamos após outros deuses. Se você for, a culpa é sua. Saúl, né? Saúl foi muito profeta, precisou e depois consultou. A feiticeira de Endor lá. E ela dizendo que viu Samuel. Viu a versão capirota de Samuel. O demônio lá, se ele pode transfigurar de luz. Já conhecia Samuel, assim, criou a imagem de Samuel e botou para ele. Aí Saul ouviu o que queria ouvir. Caráter. O que é caráter? Eu peguei essa definição aí, ó, do www.psicanaliseclinica.com/caráter. Veja só. O que é caráter? Caráter se define como um conjunto de peças inerentes a uma pessoa, integrantes, né, que fazem parte dela. Inerentes a uma pessoa que formulam a sua moralidade. Então, um link, né, entre caráter e moralidade. É a composição mental que esta tem e reage a determinados eventos, mostrando como atuará sobre eles. Muito bem, então caráter, moralidade, ação, comportamento, conduta, né? Trata-se de um complexo sistema composto por nossas virtudes, olha só, composto por nossas virtudes a respeito do que é certo e errado. Então você vê as ligações, e até a frase que eu coloquei aí, ó. A aparência vai chamar a atenção por minutos, o caráter vai te surpreender por toda a vida, né? Pela vida toda, que ele coloca aí. Então você, a partir dessas definições, o que ele vai colocar aqui, ó, se me perguntasse qual seria a qualidade mais importante para um obreiro, talvez eu não saberia responder, porque são muitas. Mas se eu fosse pressionado para dar uma resposta rápida, possivelmente eu diria que é o caráter. Quem pretende liderar o povo de Deus, embora possa ter todas as qualidades diretivas, mas se for possuidor de um bom caráter,
primeiro precisa se não for considerado bom caráter, precisa primeiro se converter. Caráter é o conjunto de qualidades morais inseridas em cada ser humano. É ele quem determina a conduta e a concepção moral de qualquer pessoa. Aí ele vai trazer algumas variações aqui na abordagem. Ele coloca talento e caráter, e ele coloca também carisma é um dom, mas caráter é uma escolha. Aí na página 74 ele fala, minhas qualidades não cobrem meus defeitos. Também tem bom pregador e mau caráter. E aí na página 75, rouba mais faz, que é a frase famosa aí, né, de um político daqui. E ele encerra essa parte de caráter dizendo, ser alguém é melhor do que fazer algo. Então, discorrendo sobre essas características aqui que ele vai desenvolver, você vê o seguinte, e uma coisa até que a gente vai observando ao longo do tempo. Olha, tem algumas características, tem algumas questões que elas até antecedem a conversão. Tá? Elas antecedem a conversão. E quando a gente fala disso, a gente não necessariamente está separando um grupo de pessoas que cresceu, viveu no Evangelho, de um grupo de pessoas que viveu no mundo. Por quê? Porque, na verdade, tanto as pessoas que vieram do mundo, quanto as pessoas que cresceram no Evangelho, elas precisam, primeiro, ter encontro com Cristo. Porque filho de pastor não é pastorzinho. Filho de irmã de civilização não é irmãzinha. Tá certo? É uma pessoa. Independentemente de ela ter nascido e crescido num lar evangélico, ela precisa ter um encontro pessoal com Cristo. E às vezes a gente se descuida disso. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, caráter. O caráter, a construção do seu caráter antecede a sua conversão. Por quê? Como ele colocou aí na definição, são como peças, como tijolos, que vão construindo a sua moralidade. E a sua moralidade determina a sua ação. Então, enquanto personalidade, a gente olhando para a personalidade, a questão que a gente abordou aqui, né, até o que a irmã falou, e a questão do Tim LaHaye, né, o livro que eu coloquei, temperamentos transformados. Então, são assim, a sua maneira de ação, a sua maneira de atuação, que vai ser lapidada, vai ser moldada, vai ser controlada ou estimulada. Então, você vai trabalhar essa questão. O caráter vai ser uma construção. Então, daquilo que você vai recebendo dos seus pais, daquilo que você vai recebendo da mídia, daquilo que você vai recebendo do convívio com as pessoas, da interpretação que você dá sobre os fatos que você vai vivenciando. Então, muitas das vezes, a pessoa está num lar bom, são lhe dados bons exemplos, ela está sendo incentivada nessas boas práticas, mas quando ela toma consciência de si e ela começa a ter um pensamento mais racional, mais organizado, tomar decisões próprias, ela faz suas escolhas. Às vezes ela sabe direitinho como fazer as coisas certas, como agir corretamente, mas ela escolhe agir de outra forma. A liberdade dela. Ela começa, não. Eu tenho o exemplo do meu pai, tenho o exemplo da minha mãe, dos meus tios, da igreja, do pastor, do professor, mas eu prefiro seguir o meu amigo da internet. Eu prefiro seguir o meu amigo da faculdade. Eu prefiro ser como aquelas pessoas. Né? Porque é uma escolha dele. Então tem N situações, mas quando você olha para essa questão do caráter, você vê que muitas das vezes uma pessoa ela até adquire muitas ferramentas para trabalhar dentro do reino de Deus. Ele sabe pregar, sabe cantar, sabe dirigir, né? Sabe liderar pessoas, sabe coordenar muito bem, organizar grupos, delega muito bem, está à frente, lidera. Só que houve uma falha na construção desse caráter. A falha naquilo que ela valoriza, naquilo que é importante para ela, naquilo que ela de fato acredita. E aí, quando há essa falha de caráter, esse defeito, essa lacuna, tá certo? No seu ser, na sua pessoa, ela vai destruir aos poucos tudo aquilo que ela faz de bom, mesmo sendo capaz naquilo que ela faz, por causa do seu mau caráter. Que é aquilo que ele vai falar, ó, talento e caráter. Então, muitas das vezes a pessoa tem talento, tem bons talentos. Tem a gente aqui, pouco tempo atrás teve experiência com um irmão, cantava muito bem, louvava a Deus, assim, o culto ficava muito bom, o seu louvor, pregava também muito bem, era uma pessoa ativa, só que havia uma falha na construção desse caráter. E essa pessoa tinha um problema com liderança, tinha um problema com submissão. Então,
chegou um momento que esse defeito começou a engolir as qualidades. E é o que acontece, ele começou a achar, conforme ele foi crescendo nos talentos, e os talentos ficando cada vez melhores, e as pessoas valorizando cada vez mais a sua atuação, aquele defeito de caráter também foi crescendo. Aquela falha, aquela rachadura no seu caráter. E ele começou a achar que era tão importante que ele poderia colocar todas as outras pessoas que estavam junto com ele naquela obra, como nas palavras dele, colocar todo mundo no bolso. E ele tinha dificuldade agora em atender a liderança, em se submeter à liderança. Tanto que ele acreditou, entendeu que ele estava pronto para abrir a própria igreja. Abriu a própria igreja, começou a tocar o barco lá, achando que ia crescer rapidamente, porque tinha muito talento, muita capacidade. Só que no reino de Deus não é só talento, não é só capacidade. Você de fato tem que ser uma pessoa e tem que estar motivado pelas motivações certas. E tem que ser aprovado por Deus. Né? Deus tem que aprovar aquela sua ação. E a pessoa falhou, se desviou e atualmente um grande talento perdido. Está tocando em bar, tocando teclado hoje nos bares. É triste. É uma pessoa que poderia estar aqui. É uma pessoa que poderia ser muito útil para o reino de Deus. Mas falha de caráter. E aí o que acontece? Onde ele fala, caráter e talento. Carisma é um dom, mas caráter é uma escolha. Deus muda caráter? Deus muda sim. Você vê principalmente o Evangelho, a palavra de Deus é uma provocação ao nosso caráter, nossos defeitos, nossas falhas de caráter. O jovem que chegou até Cristo, e Cristo o amou. Cumpri toda a lei, o que me falta para ser salvo. Aí Cristo sabia qual era o defeito ali. Sabia qual era a rachadura, qual era o problema. E aí, quando Cristo coloca aquela proposta para ele, aquela proposta, a gente olha para ela e vê, talvez até um excesso, um exagero. Mas ela era o remédio, era a cura, era exatamente o que ele precisava. Ele precisava sair daquele âmbito, né, de apego àqueles bens, aquelas coisas. Era ali que estava o defeito. Então Cristo colocou de uma forma muito amorosa e muito aberta. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. O defeito está aí. Ele saiu triste, né? Porque ele sabia que ele estava exposto. Então o que acontece? O caráter foi provocado, foi confrontado e precisa ser mudado. Só que aí é uma atitude que cabe à pessoa. O carisma quem dá é Deus. Deus dá a capacidade para pregar, para orar, para falar, para expulsar demônio. Mas o caráter é meu. A minha pessoa. Então muitas vezes o cara é um bom pastor, mas é mentiroso. Promete e não cumpre. Firma um contrato e quebra. Ele faz de conta que não aconteceu nada. Caráter. Então caráter mal formado. Defeito de caráter. Então, não estou falando de personalidade agora, estou falando de caráter. Os valores. Moral. Né? Honrar os contratos. Honrar a palavra. Respeitar as pessoas. Teve caso aqui a gente viu, de pastor que é um grande pregador, mas tinha um defeito com relação à gestão. Então, a gestão dele tinha algumas lacunas, tinha algumas brechas. E aí foi aí onde se originou sua queda. Então o que acontece? Tem um grande talento, Deus depositou nele, Deus investiu nele, grande talento, carisma, a graça veio e de fato revestiu ele com esse carisma. As pessoas acreditam nele, as pessoas querem que ele as lidere. Mas o defeito de caráter não trabalhado, quantas vezes Deus provocou ele em relação a isso? Deus confrontou ele em relação a isso. Palavras que vieram contra ele, ele sabia que era para ele. Ele sabia que era uma confrontação a esse defeito dele. Aí o que ele faz? Ele ignora, ele passa um pano, ele acoberta, e ele vai seguindo em frente. Só que você vai seguindo em frente, que nem você tem uma construção, tá aí um engenheiro. Você sabe que na base daquela construção tem um defeito. Uma rachadura ali, uma infiltração e está pegando a estrutura. Pegando ali a ferragem. Aí você vai tacando peso em cima dela. Peso, constrói uma torre em cima dela. Aí depois as pessoas vão morar ali. Vão pôr eletrodomésticos ali. Vai pôr mais peso, sobrecarga. Aquilo ali pode até aguentar um tempo, mas você sabe que tem uma falha estrutural. O tempo de vida daquela edificação que poderia ser indefinido, tem que estar com os dias contados. Podia até pôr prazo de validade. E aí, quando cair,
Não vai ser numa hora programada, vai pegar todo mundo de surpresa. Quando todo mundo está tranquilo, bem, pensando que está tudo bem, daqui a pouco desmorona. Que é a falha de caráter. A pessoa vai ignorando aquele problema, vai ignorando, vai passando adiante, mas o diabo vai armando laço, vai armando estratégia. O diabo não dorme, ele constantemente está analisando, está, né? Os melhores psicanalistas que já vi. Ele está analisando passo a passo, defeito a defeito, né? Tentação a tentação. E aí ele vai criando, engendrando o plano mais absurdo, mais bem feito, mais bem montado, para que você tenha um momento de esfriamento, um momento de fragilidade, e aí nesse momento de fragilidade ele vai dar a oportunidade certa. Pode falar. Veja, isso é muito ardiloso, né? Porque Sim. O inimigo é muito ardiloso. E a gente se deixa influenciar, por exemplo. E aí, novamente, eu tenho que me examinar, porque não existe pecadinho e pecadão. Nesse âmbito A não tem. consequência é que é diferente. Exatamente, A consequência social, para a minha vida, enfim. Mas um pecadinho pode minar toda a sua fé. Exatamente. Então, roubar uma agulha, Sim. socialmente, a consequência é diferente de matar alguém. Mas Tem que ser. para Deus, não. Mas é roubar. Mas é roubar. Mas é roubar. Não é? Exatamente. Então, eu falo mal do irmão, né? Então, eu penso, né? Jesus já fala, se eu penso em matar, é um homicídio. Então, é assim, é aqueles pensamentos tipo, fulaninho não é crente, mas é tão boa pessoa. Então. Esse tipo de pensamento, assim, que está na nossa natureza e que a gente precisa deixar Deus trabalhar o nosso caráter, assim. Você falando aí, me lembra de Tiago. Tiago fala, o pecado é concebido, é gerado e dá à luz a condenação. Então, a gente vai... Eu estou dando esses exemplos porque começa, às vezes a gente não rouba, mas a gente está na nossa mente falando mal, a gente está... Você vai acalentando esses pequenos... essas coisas que... Por exemplo, eu não dou meu dízimo. Eu estou roubando porque esse dinheiro não é meu. Exatamente. Deus é que diz. Está roubando a Deus. Eu estou roubando. Então, eu vejo que às vezes você não está... É um exemplo de imoralidade. Sim. Né? Aí você só se preocupa que você não está cometendo grandes pecados nem grandes crimes. Mas esses pequenos pecados autoindulgentes, eles estão minando o seu caráter. Né? E o seu caráter defeituoso é uma falha no sistema. É uma falha na edificação. Se queria falar, tem que ser rápido que a gente vai... Uma vez eu vi o pastor ministrando, ele disse que não são os pecados denominados grande que vai tirar a salvação. Ah, muito bem. Mas sim os pecados denominados pequenos que vai impedir muitas pessoas de ir ao céu. Você julga que ele é pequeno, mas se ele tirou tua comunhão, ele é aquela grande. coisa não tem nada a ver. Exatamente. Muitas qualidades não cobrem defeitos. Aqui é tranquilo, não preciso demorar nisso aqui. Bom pregador, mau caráter. Isso aqui a gente está cansado de ver, né? Pessoas que aprenderam, que nem o Napoleão Falcão fala, pregar é arte. Você aprende a pregar, as pessoas gostam da sua pregação, mas não necessariamente aquilo comprova que você tem um bom caráter. É necessário você confirmar a sua pregação com a sua atitude. Rouba mais faz aquela frase famosa, né? Então a pessoa acaba sendo indulgente com a outra porque ela é eficaz, muitas vezes numa ação, num gerenciamento, uma coisa assim. Mas uma coisa não justifica a outra. Não é porque a pessoa tem qualidades que as qualidades vão autodesculparem os defeitos. Não. Os defeitos têm que ser tratados separadamente. Se alguém é melhor, ser alguém é melhor do que fazer algo. Aí entra essa conscientização que ele traz para nós, né? Então tem que se preocupar com a essência, com o ser, com aquilo que você é, e a partir daquilo que você é, aquilo vai expressar a verdade nas suas ações. Então, encerrei aqui, porque o horário...